Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Marques, professor de língua portuguesa. Hoje uma dica especial, uma dica diferente do nosso dia a dia, da nossa semana. Hoje eu quero falar especificamente do Enem. Alguns temas que podem cair no Enem, ok? Dá uma olhada aqui na tela, fazer uma leitura para vocês rapidamente, para que vocês possam ver aí quais são os supostos temas que poderão cair aí no Enem neste final de semana. Beleza, pessoal? Então, fazendo aí uma pesquisa, encontrei aí 13 possíveis temas que poderão cair. O primeiro deles, a falta de água, certo? O que pode pedir aí nessa questão de a falta de água? A prova ela pode solicitar que o assunto seja discutido sobre esse viés, questionando as políticas públicas de combate à seca e o comportamento da população para evitar a falta d'água, certo? Então está aí um tema que sendo muito discutido aí nas mídias. O segundo tema seria aí a falta de recursos hídricos, né? Também a prova aí pode pedir para o candidato relacionar a falta de recursos, né, as questões políticas nessa crise e a solução aí para a geração de energia, principalmente aí uma energia que impacte menos a questão do meio ambiente. Uma ideia bacana aí, uma ideia legal para que vocês possam pensar direitinho. A próxima dica aí, né, é sobre as manifestações políticas que vocês vêm acompanhando aí nas redes sociais, na mídia, né, enfim. E o que pode pedir aí? É interessante falar sobre a potencialidade da ferramenta da comunicação das pessoas, no debate de assuntos e de levar informação ao público. Também é possível falar, né, sobre a confiabilidade do que passa pelas redes sociais, pois nem sempre as informações são corretas. Um outro tema bacana que pode de repente cair aí sobre a questão da mobilidade urbana, né? Um tema que inclusive trabalhei em sala de aula já. A prova pode pedir aí também o candidato a indicar alternativas para melhorar a mobilidade urbana, falar sobre o conflito entre os diferentes públicos que utilizam as vias de trânsito, como o pedestre, né, o ciclista, o motociclista e o motorista de carro em geral, certo? Um tema bacana também de se pensar. Outra questão é a questão do preconceito racial, né? Que alguns atletas ainda sofrem aí no meio esportivo, principalmente em relação às torcidas, que em momentos de fúria, xingam jogadores com palavras preconceituosas, além de qualquer outra forma de preconceito racial. Também pode ser aí um tema relevante aí para o Enem aí de 2016, certinho, pessoal? Olha aí, o conceito de família, um outro tema bastante relevante, certo? Olha lá, deste século, com o objetivo de debater sobre a adoção de crianças por casais homossexuais e sobre a nova norma aí da guarda compartilhada de crianças quando os pais se divorciam. Também temos aí um grande tema, um tema bem legal, bem discutido durante este ano. Outro tema que talvez não possa fugir seria aí na questão da saúde, né? A dengue, zika e chikungunya. O tema pode pedir para falar dos novos casos de doenças aí que vão surgindo por meio desses mosquitos aí, né? Da Aedes aegypti, né? As campanhas de combate sobre a conscientização da população, os crescentes casos aí de microcefalia que ainda não tem sua ligação comprovada aí com esse mosquito Aedes aegypti, né? As campanhas de vacinação também, em se tratando da questão de saúde, né? Principalmente aí o sarampo, o HPV, para as meninas aí de até 13 anos de idade, né? Um assunto bem batido também durante o ano, né? Mas que você, estudante, deve estar sempre preparado sobre os problemas do SUS, do Sistema Único de Saúde, como falta de médicos, né? Os atrasos, as grandes filas de espera, a falta de equipamentos e também o programa aí do Mais Médicos. Está aí também um tema relevante. Uma outra questão, que inclusive também trabalhei em sala de aula, que é o limite da estética e da saúde.
também é um bom assunto a ser tratado aí, até onde o ser humano pode ir, né, para atingir a sua exigência em relação à beleza, a busca aí pelo corpo perfeito, com dietas, com cirurgias plásticas, produtos, né? Tem limite tudo isso? Então, uma coisa assim de se pensar também, uma coisa que vem discutindo, a gente vê pelos programas aí diários na televisão, sempre falando dessa questão da saúde, das dietas, da alimentação, o que deve, o que não deve comer, né? E assim por diante. Olha aí, uma outra coisa bem interessante é sobre a sustentabilidade de empresas e o aquecimento global, certo? É importante saber sobre o que é essa política, né? O dever dos governos municipais e como a população pode cobrar aí a coleta seletiva no seu município, né? No seu estado, enfim, um tema bastante relevante. Um outro aí que não pode deixar de falar é sobre a intolerância religiosa, né? Nós temos que pensar, ao debater esse tema, nós precisamos lembrar, né, que o Estado, né, por ser laico, né, e do respeito aos diferentes tipos de crenças, de rituais religiosos, podendo destacar aí no caso do Brasil, né, um grande preconceito existente com religiões, inclusive de religiões de origem africana. Aí, pessoal, um tema bastante interessante. Um outro tema relevante também é a justiça com as próprias mãos, tema bastante polêmico aí em 2014, certo? E que não podemos deixar aí de pensar sobre essa questão. Ele pode ser discutido aí com mais imparcialidade este ano, né? Na verdade, o combate aí à violência por meio da justiça com as próprias mãos, será que isso é válido, né? Cometer justiça com as próprias mãos? Definições de justiça, casos de linchamento, rebeldia com a ordem e segurança públicas, são alguns pontos que abordam essa temática toda aí, certo? E por último, o que está em bastante evidência aí é a questão da Operação Lava Jato, que é a corrupção na Petrobras, certo? É o tema mais recorrente na mídia nos últimos meses. É perfeitamente possível cair na redação do Enem, desde que as primeiras etapas de Operação Lava Jato, há mais aí de 2 anos, que vem aí fazendo todo esse processo de investigação, está praticamente todos os dias nos noticiários. Então, é um assunto muito polêmico, pessoal, que pode cair aí na sua redação como tema aí, como uma pesquisa que eu fiz, como 13 possíveis propostas que poderá cair aí na redação do Enem. Valeu, pessoal? Então, vamos refletir um pouco, vamos pensar, e quero neste momento agora também desejar a você uma boa sorte nesta prova. Se concentre, faça com carinho, faça com amor, com dedicação. É sua nota que está valendo, é sua vida que está em jogo, então caprichem. E não se esqueçam de uma grande característica que o Enem cobra: a intervenção social. A intervenção social, pessoal, não é uma solução propriamente dita, mas é algo que você precisa intermediar, colocar ali no meio da sua conclusão, colocando o seu ponto de vista, para que a banca possa perceber qual seria para você a solução para aquele problema, digamos, né, a solução para o problema, né? Ou seja, ele quer ver como que você se posiciona, tá bom? Então não se esqueçam, a intervenção social é muito importante nesse aspecto. Valeu, pessoal? Boa sorte aí e até mais, e até semana que vem, e um grande abraço e Deus abençoe vocês. Até mais, tchau, tchau.